Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Sob Nova Direção aqui nos estúdios da AltV em São Paulo, nessa quinta-feira bem fria aqui em São Paulo, né? Nós estamos com 18 graus, então sejam todos bem-vindos e vocês que já estão aí pelo chat, quem já é cadastrado, pode enviar sua pergunta através do chat, ou se não, vai lá na página, na nossa fanpage no Facebook, é facebook.com/Sob Nova Direção, pode enviar sua pergunta para lá, eu estou conectado aqui. E hoje nós vamos conhecer o processo de criação de filmes publicitários para o automobilismo. Então, conosco aqui, Renzo Kerzoli e Diogo Ribeiro, acertei o nome, viu? Bonzinho. Que vão falar tudo desse universo aí, que é um universo encantador e que tem a ver com o programa Sob Nova Direção, pois se fala de trânsito, de automobilismo, de motociclismo, tem a ver com isso. Quem começa? Os mais jovens? Então é você. Começar pelo mais jovem, eu. Bom, o meu nome é Renzo Kerzoli, eu dirijo filmes publicitários há algumas décadas já e há algum tempo nós entramos forte no mercado automotivo, tanto de automóveis como de motociclismo. Bom, meu nome é Diogo Ribeiro, eu sou diretor de arte publicitária por formação. Só que para o meio da televisão, da internet, eu entrei recentemente, né? Tô pegando bastante da experiência do Renzo e trazendo toda a atualidade do meio publicitário. Muito bem. Então, a Selvagem Filmes, que nenhum dos dois falou, deixaram para mim essa parte gostosa, claro. É a empresa deles. E eu quero que agora vocês aprofundem um pouquinho na experiência de cada um. O Renzo só deu uma palhinha que ele tem aqui já algum tempinho de experiência, né? Então fala um pouquinho mais, quanto tempo de fato você atua no mercado e nesse mercado aí de motos, de carros. Tá. Bom, a Selvagem Filmes, ela nasceu agora, no começo desse ano, e ela é fruto de toda a minha experiência fazendo comerciais para televisão, de publicidade, e como eu falei agora, há uns 10 anos atrás, nós começamos a fazer conteúdo. E aí foi um pouco até de malandragem minha, né? Porque quando eu pensei, vou sair da publicidade, fazer conteúdo, eu escolhi uma coisa que eu sou viciado, que é motociclismo e automobilismo. Então, o início da nossa atuação, nós começamos fazendo, foi até o primeiro filme feito no Brasil somente sobre motociclismo. E o tema dele era o amor que a gente sente por motocicletas. Nós fizemos esse Alma Selvagem, Amor por Motocicleta, já há 9 anos. Depois de 2 anos nós fizemos outro documentário em longa, que foi o Alma 70, que falava sobre a década de 70, onde começou toda a paixão aqui no Brasil pelo motociclismo. E desde então a gente continua, nós temos vários projetos ainda de conteúdo desse tipo e nós fazemos também conteúdo para a internet, ou seja, videotestes de motocicleta, videotestes de automóveis, matérias sobre segurança, dicas de segurança. A gente tem uma preocupação muito forte no nosso trabalho de aumentar a segurança de pilotagem, de irradiar, espalhar dicas, conhecimentos técnicos para tentar atenuar um pouquinho esse índice de acidentes, dar um pouco de consciência até de trânsito, de educação do trânsito, enfim, sempre dentro desse assunto, mas sempre objetivando enriquecer, passar experiência, passar justamente esse know-how, um know-how, especialmente sobre segurança, né? Excelente. E você veio já do mundo publicitário e entrou de cabeça agora no mundo automotivo. Exatamente. A moto ela sempre esteve presente na minha vida, mas na questão de paixão mesmo, hobby, paixão e estilo de vida. E dentro da agência de publicidade, eu trabalhava, tinha mais essa questão profissional mesmo, não tinha nenhuma ligação. Quando eu conheci o Renzo no final do ano passado, ele falou da proposta da Selvagem Filmes, eu deixei a paixão falar mais alto e vim trabalhar com ele, né? Mas
Eu trago mais essa questão, menos esse conteúdo mesmo que o Renzo tem, de experiência do mercado com a parte das motos na questão de segurança e pilotagem, mais para o estilo e a paixão. E a gente juntou os dois lados e isso está aparecendo nessa nova proposta da Selvagem Filmes, que é justamente aliar isso daí, a moto e o motociclista, né? São dois universos que estão andando, que eles se juntam e não pode ser tratado de formas diferentes. É verdade. Eu dou as boas-vindas aqui ao Adriano Santos. Adriano, envie sua pergunta aqui para o Renzo e para o Diogo, a hora que você quiser. Eles estão aqui para responder. Pode apertar também, que eles não têm problema com isso. E por que o foco específico no mundo automotivo? Bom, eu acho que o principal, o que trouxe até a gente a fazer esse formato de produtora, é que você, hoje em dia, a produção audiovisual, ela foi democratizada, né? Hoje em dia você tem qualquer garoto de 10, 11 anos, pega a câmera, filma, vai pro notezinho, edita e coloca no ar, né? Então todo esse processo que antes era caro, trabalhoso e tudo mais, hoje em dia ficou muito fácil de ser feito. Outra coisa super importante é que na comunicação você tinha que ter um envolvimento, tinha que ter um poder de verba para você investir na mídia, né? Porque não adiantava você fazer a peça. Se for um anúncio, você tem que veicular na revista, no jornal, e se for uma peça audiovisual, tem que veicular na televisão, normalmente, né? E hoje em dia nós temos as redes sociais. Então, o nosso formato, a nossa proposta é muito simples. A gente se coloca à disposição principalmente de empresas que não têm condições de contratar uma ótima agência para fazer o trabalho de comunicação. Então, ou o cara tem, e são poucos, condições de pegar uma boa agência, ou acaba caindo em agenciazinha, ou curioso, ou um sobrinho que entende e tal. E a nossa proposta é essa, usando todos os recursos tecnológicos que existem hoje em dia, que facilitam a produção, a captação e edição do material, só que tratado com todos aqueles conceitos básicos que uma produtora usa para atender um cliente. Quer dizer, não é porque o trabalho tem uma verba pequena que você vai deixar de fazer uma pré-produção, uma pesquisa, caprichar num figurino ou numa preparação de atores, se for o caso, né? E nós temos, pela nossa experiência, nós temos então todo esse procedimento e essas etapas organizadas, pontuais e cumpridas facilitam muito que um empresário, por exemplo, coloque o marketing dele diretamente em contato conosco. A gente faz a função, seria mais ou menos como agência, só que eliminando toda aquela estrutura de atendimento, de planejamento e tal. Eu acredito que hoje em dia, quem conhece o próprio mercado é quem está jogando. Antigamente você tinha o pessoal de marketing que entendiam do produto, mas não sabiam nada de comunicação. Hoje em dia, todo mundo entende bastante de tudo. Então, o pessoal de marketing das empresas conhecem como ninguém o mercado, a gente, em contato com eles, absorve, cria um briefing, faz um planejamento estratégico dentro dos objetivos do cliente e apresenta campanha, roteiro, ações especiais, enfim, a gente encurta o processo entre o cliente e a criação e a produção. Excelente, eu tenho uma pergunta aqui da Luísa. Ela quer saber assim, é muito difícil fazer esses filmes com carros em alta velocidade? Uma pergunta bacana. Bacana e ela tem razão, é bem difícil. Aliás, a gente tem uma coisa interessante. Para você filmar automóvel e motocicleta, que é pior ainda... inclusive, só dando um parênteses que você vai falar, já era uma das perguntas da pauta mais lá para baixo, mas não tem problema. Aqui quem manda é o nosso internauta, que afinal de contas, a interatividade é o que nos faz vivos. E é isso que é legal, né? Tem contato direto. Isso aí. Mas, especificamente sobre filmar carros em velocidade, quando eu fiz a gente sempre usou, em publicidade a gente usa, para qualquer captação em movimento, você usa o que a gente chama de câmera car. Esses câmera cars, eles vão desde carros grandes com 3 eixos, com toda aquela armação tubular em volta,
que você acompanha o carro que você está filmando e aquele esqueleto de tubos você coloca a câmera, a luz, enfim. Isso é um problema, porque você precisa ter autorização da polícia, você ocupa a via de uma maneira terrível, né? Porque para você filmar de lado você tem que ocupar 2 pistas. Então isso te obriga a ter um batedor na frente, um batedor atrás, e você vai filmando durante um certo tempo e tem que parar porque realmente atrapalha trânsito e tudo mais. Então isso sempre se usou e tinha uma limitação muito grande. Primeiro essa de espaço e a segunda a velocidade. Você não pode acompanhar um carro rápido com câmera car, porque o máximo que você consegue de velocidade é 80, 70, 80 por hora. E aí a gente desenvolveu, foi meio sem querer, mas a gente precisava resolver o nosso problema, para filmar de moto para moto, que a instabilidade, o movimento é muito maior, era uma dificuldade incrível. Então aí nasceu um projeto que a gente desenvolveu e nós criamos uma peça que chama-se Bullscam. O Bulls é por causa da produtora, antes chamava-se Bullseye Filmes, então virou Bullscam. É uma grua que vai colocada no rack traseiro da motocicleta. Nessa grua vai uma câmera. Nas minhas costas, eu no caso pilotando, vai um monitor. E o cinegrafista na minha garupa, ele tem toda a liberdade de movimento, tanto de filmar para frente como para o lado, por baixo e tudo mais, e sem acompanhar a câmera. Ele fica olhando para o monitor e ele tem o quadro. Eu estou me comunicando com ele através de rádio, então a gente tem o tempo suficiente para avança aqui, abaixa ali, a gente tem uma resposta imediata. E a gente acompanha ou a motocicleta ou o carro. Com a motocicleta, você não precisa dessas autorizações, você tem liberdade de você ir no lado que você queira e uma vantagem enorme. Nós já filmamos tomadas super firmes e tal a 140 por hora. Então essa é uma vantagem incrível que a gente consegue, por exemplo, o normal para fazer um videoteste de carro ou de motocicleta, o normal é no mínimo 2 diárias de filmagem. Com esse equipamento, com esse acessório que eu tenho, a gente consegue fazer em 1 diária só. A gente sai de manhã e lá pelas 4, 5 da tarde está todo o material captado. É uma mão Redução na roda. de custo gigantesco. Redução de custo, reduz pela metade praticamente. Eu diria que até mais. Eu até vou pedir para eles começarem a passar as fotos. Aí pode passar as fotos aleatoriamente para a gente, que aí você pode ir comentando em cima delas também, né? Depois nós temos alguns videozinhos. Bom, essa imagem aí sou eu e o Diogo em volta da Grace Jones, que é o nome da nossa moto. Essa moto é engraçada, né? O pessoal fala, pô, vocês andam de Goldwing para cá, para lá, não sei o quê, mas na verdade essa moto é como se fosse a nossa van de produção. Ela tem tamanho para isso, ela né? tem tamanho, ela tem muito bagageiro, então a gente carrega câmera, computador, cabo, microfone, vai tudo aí dentro. E uma coisa que eu já desisti há um bom tempo é de não ter carro de apoio. Porque quando a gente sai para filmar, de repente tem um engavetamento, um acidente, ou sei lá, você erra o caminho, precisa fazer um truque qualquer, com moto você faz, de carro não. Então a nossa equipe sempre sai em moto, a gente só usa moto e assim a gente tem conseguido fazer um trabalho legal, de qualidade. Muito bom. Olha aí, ó. Essa é outra foto nossa também. Esse é material de divulgação quando nós lançamos a produtora. Que mais? Aí vocês em ação com as motos. Essa aí foi... nós estamos fazendo uma série de vídeos que é conhecendo lugares, né? Então, esse é um bar que acabou de abrir, é maravilhoso, não é bem um bar, né? Esse é o Rock and Cycles, na Vila Madalena. A imagem que vocês estão vendo é a entrada do bar, na esquina da Aspicuelta com Harmonia. E em cima tem um segundo andar, que lá em cima não está finalizado ainda, mas lá em cima então tem a parte de oficinas, que lá eu não diria nem oficina, aquilo para mim é um ateliê. Ah, que legal, para motos. Do Fábio Diniz, eu considero ele um artista e eu acho que lá não é oficina, é um ateliê. Tem um ateliê dele em cima e também tem um espaço para eventos, com telão, com palco para banda, é um novo espaço. Que legal. E eu diria que é um dos melhores espaços que surgiram nos últimos tempos em São Paulo. Que bacana.
Aí é um detalhe, lá dentro de uma moto customizada por ele, as fotos estão tombadas aí, né? Vocês em ação. Essa nossa GoPro, essa é outra coisa interessante para falar. Dentro da nossa proposta, é uma atitude até que poucas pessoas entendem, né? O pessoal fala, puxa vida, vocês antigamente usavam aquelas câmeras e tal, cadê a equipe e tal? Não. Então, eu já faz uns 2 ou 3 anos que eu tenho feito muita coisa estudando a linguagem que essas câmeras podem oferecer. E a gente tem conseguido coisa muito legal e tem uma enorme vantagem, né? A gente até brinca, nós estamos com a xeretinha aqui, porque essa câmera ela é toda automática. Ali, inclusive, você está com ela e com aí eu tô, suporte ali. Ela está com um stick aí, que você coloca ela na ponta daquela vara, que ela aumenta, diminui, você tem movimentos amplos. Tem gente até que fala, puxa, como é que vocês puseram uma grua lá dentro? Não é grua, é um sticker com a camereta em cima. E é interessante porque justamente não tem muito sentido a gente oferecer o nosso trabalho e para empresas que não têm potencial de contratar, de fazer um filme, sei lá, de 100, 200 mil reais. E com esse tipo de equipamento a gente consegue uma queda absurda de custo. Então eu sempre digo, você tem 2 vertentes. Se você quiser fazer um filme legal, ou você com boas produtoras, né? Ou você gasta acima de 100 mil, começa a partir por aí, ou você cai naquele outro lado que eu falei do sobrinho, do amigo, ou mesmo tem gente muito boa que cobra 500 e faz. Então, a nossa proposta justamente é fazer trabalho semelhante aos trabalhos caros, com o custo semelhante àqueles bem baratos. Então, acho que é uma equação muito legal. A nossa diferença qual é sobre usar esse tipo de equipamento, edição? É o que todo mundo usa, só que a gente tem muitos anos de janela, tem várias horas de voo e então a gente embute dentro do trabalho toda essa coisa que a gente consegue obter um resultado bem interessante usando esse equipamento que dispensa equipe técnica, você não tem assistente de câmera, não tem aqueles tripés enormes, precisa de uma van, aí precisa da perua para levar tudo junto. Então a gente consegue, numa linguagem que hoje em dia é normal, as pessoas estão habituadas a esse tipo de imagem, só que a gente dá um tratamento muito caprichado no movimento. Tratamento profissional, especificamente. A partir da imagem que a gente gera da câmera, a gente entra com tudo. Aliás, o Diogo é especialista nisso, ele é um ótimo diretor de arte. Então, a gente tem conseguido, na pós-produção, deixar o filme muito bonito, muito agradável de você assistir. E o conteúdo é que vale mais, né? Porque o conteúdo tem uma força muito grande dentro desse mix todo, né? E essa é a sua engenhoca ali para fazer as filmagens? Isso, essa é a Bullscam. Ela foi engraçado, a gente demorou bastante para acertar e ela já está num grau de desenvolvimento bacana, ela está com os movimentos, os equilíbrios, regulagem para diversos tipos de câmera funcionando direitinho e isso facilita muitíssimo o nosso trabalho. Excelente. Olha só, nós temos uma pergunta aqui do Adriano Santos. Obrigado pelo envio da sua pergunta, Adriano. Ele quer saber por que não fazem comerciais de mulheres dirigindo carros. Realmente é raro, né? Não é tão frequente. É uma ótima pergunta. Eu acho que tem que fazer também, né? Especialmente tendo em vista que a mulher, a opinião dela tem um peso enorme, tanto na escolha do carro, na utilidade. Quem manda hoje em dia que carro eu quero, que é a mulher. Então eu acho estranho até você não ter esse tipo de abordagem, né? É verdade. Agora, nós temos uns planos em mente que eu não posso dizer ainda, mas segredos de Estado. Sobre isso. Mas é justamente sobre isso. Tem um mercado muito grande, não sei se as pessoas estão sabendo, mas no público comprador, 30% dos compradores de motocicleta hoje são mulheres. Então é um mercado significativo. Exatamente. E os usuários de carro, eu diria que as mulheres, elas
por um lado, se livraram das panelas, mas viraram motoristas, né? Porque é levar filho para cá, fazer compra para lá. Então, eu acho que eu não sei te dizer qual a porcentagem de carros comprados por mulheres, mas deve ser bem superior a esses 30%. É alto, com certeza é alto. Então, espero que tenha respondido à altura aí a dúvida do Adriano. Mas é conceitual mesmo, provavelmente se as agências se atentarem um pouquinho mais a isso, vai ter um número maior de comerciais com mulheres. Porque uma das grandes vantagens que a gente tem com a comunicação de hoje, como eu estava te dizendo, né? Hoje em dia você não tem mais a televisão como teu foco direto. Então, a televisão era um tiro de canhão. Você vai lá, anuncia, põe a verba, dá um tiro e pega o que tiver na frente. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem a possibilidade de falar diretamente com aquele teu target. Você encontra ele nos grupos e você veicula e o vídeo rola e viraliza e tem um efeito que eu não sei te dizer se é melhor ou pior, mas é muito semelhante ao efeito que você tem numa campanha grande dirigida para aquele público. Às vezes o efeito ele é mais certeiro mesmo, então talvez o efeito seja potencializado em relação ao tiro de massa e também dependendo do tipo de produto. Sem dúvida, sem dúvida. Excelente. Agora vamos abordar o aspecto de segurança, que você falou que tem bastante interesse nisso aí. Realmente, o programa Sob Nova Direção em si, muitas pautas aqui se fala de segurança no trânsito. E quando a gente fala em trânsito, a gente aborda o pedestre, o motorista profissional, aquele que acabou de tirar sua carteira de habilitação, em suma, todo esse universo. Vamos pensar que é um grande teatro onde tem vários atores nesse palco, né? Interagindo concomitantemente, sofrendo, porque virou uma guerra. O Brasil está em pé de guerra no trânsito, salvo que nós temos 70 mortes só de motociclistas por dia no Brasil, segundo dados oficiais, talvez seja mais. Né? Quais os riscos que se tem de filmar com uma motocicleta? Olha, o risco de filmar com moto é porque normalmente você está com a atenção totalmente direcionada para o que você está fazendo, né? Então você tem que acostumar a colocar no piloto automático a sua segurança de movimentação e prestar atenção no que você está fazendo. Agora, a gente procura se precaver de toda forma, né? Então a gente escolhe os locais com cuidado, quer dizer, todos os cuidados para a segurança da equipe, da pessoa que está sendo filmada, eu diria que o risco é pequeno, porque justamente ele tem uma atenção muito grande com relação a isso. Agora, você estava me dizendo de segurança e... Puxa vida, nós estamos ao vivo, não vai dar para picotar isso aqui. Mas o que eu acho importante, quando se fala em segurança, é que a questão, eu acho que é mais buscando harmonia no trânsito, né? É um chavão, todo mundo fala, todo mundo quer fazer, mas nada vai acontecer enquanto não tiver um trabalho direcionado e que fale, não é só com o motociclista, você tem que falar com o motociclista, com o automobilista e com o pedestre também. Então, quando você sai na rua, você vê assim, você fica assustado de ver os pedestres, o que eles fazem, o motorista do ônibus, do caminhão, então tem que ter... também. O ciclista também, então é uma coisa que faz muita falta. Eu acho que isso deveria ser ensinado, a gente tem projetos até para isso, para começar a pegar o público infantil, pegar as crianças com 5 anos de idade e começar a colocar noções de educação, de convivência no trânsito. Como o governo não faz nada objetivamente nessa direção, a gente faz o que pode, tentando colocar filmes, vídeos e tentar melhorar esse nível de uma maneira geral. E hoje nós temos um grande aliado chamado YouTube, onde você consegue viralizar, como você falou, através do YouTube e das redes sociais, você consegue viralizar um vídeo, até o WhatsApp hoje virou ferramenta de massificação de conteúdo e um conteúdo que pode ser bastante educativo. Então a gente tem essa disponibilidade também e que vocês podem fazer uso e até para divulgar o trabalho. Sem dúvida. Da selvagem em filmes. Aprende tudo com tutorial, ela pode aprender, não digo que vai aprender na prática, mas o fundamento básico, aquela coisa que é fundamental,
é facilmente passável através de vídeo, né? Sem dúvida alguma. Eu vou pedir para o Iago daqui a pouquinho já preparar os vídeos lá, começar, vamos colocar o primeiro, aí você faz um comentário em cima, nós temos 3 vídeos para passar, pode começar aí pelo começo mesmo, e aí a gente vai comentando sobre eles. Estou dando uma olhada aqui, aproveitando para ver se tem alguma pergunta através do Facebook. O pessoal está meio tímido hoje, deve ser o frio, deixou todo mundo tímido, só algumas perguntas, mas já vale, essas 2 perguntas já foram bastante valiosas para nós, porque transformam o programa no que ele é, nessa essência interativa. E é o que a internet hoje nos proporciona. Quais são esses cuidados quando você filma numa rua movimentada? Por exemplo, você tem uma filmagem na Paulista, você tem que fazer alguma coisa, por exemplo, segunda-feira às 4 da tarde foi o dia marcado para ir filmar na Paulista. E aí, como faz? Aí entra o Bullscam. Seria impraticável fazer isso no trânsito com um outro carro. Ou tem gente, por exemplo, que usa uma picape. Primeiro que é proibido, você tem que ter autorização, mas coloca a câmera numa picape e vai ao lado. Mas aí você já se limita, porque você está com 2 carros. A Bullscam na motocicleta, você pode filmar você estando no corredor e o carro ao lado. Nós já filmamos engarrafamento, já filmamos, por exemplo, um evento que houve antes no meio de 300 motocicletas e gravando tudo como se fosse o ponto de vista do espectador. Sem contar outra coisa, que na moto a gente enche de câmera, a gente coloca a principal no Bullscam, depois tem outra na frente, uma na cabeça, é câmera para todo lado. Então, você, depois de rodar 2, 3 quilômetros, você tem muito material, se estiver bem posicionado e tal, para você trabalhar em cima daquilo. Que bacana. Agora eu vou deixar para o Diogo falar um pouquinho também, né? Que ele está ali ansioso, está se coçando. Diogo, você vai falar bastante agora. Além de filmes publicitários, quais outros tipos de filmes que vocês fazem e que é possível fazer? Bom, possível fazer assim, tem hoje como referência tanto no Brasil quanto lá fora, você vê que tem possibilidades amplas assim, né? Dá pra, a empresa consegue divulgar a marca dela, consegue divulgar o serviço, o produto dela, de uma forma muito mais completa do que às vezes você trabalha com os meios convencionais, um anúncio em revista ou às vezes simplesmente um post nas redes sociais, né? Com a nossa proposta, além das filmagens que o Renzo falou, que é bem legal, a gente também oferece como serviço filmar processos de customização, tanto de carro quanto de moto, né? Você consegue mostrar o passo a passo e dessa forma você mostra a personalidade da oficina, do customizador, trabalhando bem com essa questão do artesanal, né? Do ateliê, como o Renzo até falou, que eu acho que nada mais é do que isso mesmo, né? O trabalho manual, o ateliê do artista. E a gente oferece daí tanto da construção do projeto, a construção da marca, de oferecer, mostrar de uma forma realmente mais completa o que o lugar oferece, né? Tem também desempenhos, às vezes a pessoa ela não customiza na parte visual, ela mexe no motor, então não é interessante você mostrar como o cara, não só, né, mostrar como é por dentro do motor, às vezes fazer arrancadas, fazer pilotagem em pista, né, testes de lançamento de produtos para as grandes marcas, enfim, né, assim, as possibilidades são amplas para a gente mostrar realmente dentro da construção de marcas, da personalidade de cada um. Excelente. Vamos falar um pouquinho agora também de tipo de equipamento. Você comentou por cima, né, Renzo, que vocês utilizam também uma GoPro ali, que você mostrou, mas o que mais é utilizado nessa construção que vocês fazem? Olha, basicamente, hoje você tem um leque enorme de câmeras. Você tem câmeras que vão de R$1.000 até R$80.000 ou mais, né? O que elas têm em comum? Toda câmera, e claro que tem câmeras maravilhosas, uma Red, uma coisa assim, fazem coisas fantásticas, mas você utilizando esse tipo de equipamento, você tem que aumentar a equipe. Aumentando a equipe, você tem um aumento de custo. E uma das coisas que a gente procura se diferenciar justamente é isso, é viabilizar vídeos de qualidade com um custo baixo. Então, quando eu te falei que nesses últimos anos a gente se dedicou muito a estudar como é que a gente pode usar esse tipo de câmera para fazer o que a gente precisa, e isso não se resume a GoPro. Eu trabalho com GoPro,
com a Sony Action, que é são todas câmeras esportivas, a categoria, né? São as câmeras que são minúsculas, que você tem como colocar em suporte no corpo, então o pessoal usa para surf, para motociclismo, automobilismo, paraquedismo. E o problema que elas têm, basicamente, é que a lente é fixa. Você não tem condição de pegar, dar um zoom, aproximar, afastar, nem de dar o foco numa coisa em primeiro plano, desfocando atrás, que é um recurso que a gente gosta bastante de usar e tudo mais. Então, para suprir isso aí é que a gente foi desenvolvendo essa linguagem de você colocar a imagem, fazer os movimentos que ela permite e de uma maneira que não fique chato. Porque se você pegar a GoPro, e qual é o defeito dela? E a gente fala mais em GoPro porque é mais conhecida. Ela tem a lente muito angular, fica aquela imagem arredondada. Se você aproxima muito do rosto, o nariz fica desse tamanho. Se você pegar uma coisa reta e der um tilt, parece que está deformando. Então, tomando esses cuidados de movimento e trabalhando os planos mais fixos com filtros, com colorização, inserindo letterings dentro da imagem, você consegue um resultado que não incomoda e que passa o recado, e a imagem é em Full HD. A imagem eu gosto muito, acho muito bacana. Então, basicamente é isso. Então, são as câmeras esportivas, esses recursos de stickers que a gente usa para movimentar. Hoje em dia nós temos controle remoto, que você coloca as câmeras e você vai disparando na medida que for necessário. Elas trabalham em alta velocidade, ou seja, o slow motion delas é muito boa qualidade, não estraga em nada o material. E basicamente é isso. O segredo, se é que seja... Aliás, não é segredo nenhum. Uma coisa que eu faço questão é da gente compartilhar essas experiências que a gente tem. Por exemplo, tem um projeto agora que eu não posso contar para quem é, mas dentro desse projeto ele vai acabar sendo finalizado em DVD, para ser distribuído entre os clientes e tal. E eu quero colocar um capítulo desse DVD, vai ser como fazer um filme bacana. Então, vai desde, claro que não é uma coisa muito profunda, mas desde o tratamento do roteiro, do que você vai fazer, da decupagem, aonde você vai posicionar a câmera, até algumas dicas de edição e tudo mais. Então, não é tipo, é o nosso segredo, só a gente faz. Não, está aberto para todo mundo fazer. É o que eu falei, a democracia da imagem, né? Hoje em dia você com celular, com câmera, você faz tudo. Então, e justamente a nossa próxima pergunta é falar disso aí, que é falar de concorrência e desses novos tempos. Você falou um pouquinho antes, né? Qualquer pessoa hoje tem a possibilidade de pegar o seu smartphone, seja um iPhone, seja um Samsung, e sai por aí filmando. Então, como é que vocês veem isso aí? É tanto essa questão do amadorismo excessivo que existe pelas ruas, das possibilidades infinitas e da concorrência. Olha, a concorrência, em primeiro lugar, eu acho que tem algumas produtoras aqui em São Paulo, pelo Brasil, que são especializadas em carro, em moto e tudo mais. Eu acho que o diferencial que nós temos é que, pelo que eu sei, nós somos os primeiros a desenvolver esse lado e esse aspecto da gente conseguir produzir bem com pouco recurso. O segundo, que eu acho que é o diferencial, é que a gente vive motocicleta 24 horas. Eu sonho à noite, então é 24 horas por noite. Então a gente entende, modéstia às favas, né? Mas a gente entende bastante de motocicleta, de motociclistas, a gente sabe a linguagem, sabe o que eles gostam, e o nosso lado publicitário. Quer dizer, o outro dia eu estava até brincando com, sabe o GarageBand, aquele aplicativo que você faz música, até eu que não sou músico consigo fazer. O outro dia eu dei esse GarageBand, pus na mão de um amigo meu que é maestro e, puxa vida, ele fez um show com aquilo lá sem conhecer o equipamento. Então, eu acho que a gente, com a experiência, com as horas de voo que tem, a gente consegue extrair desses equipamentos o material necessário para montar um filme, um roteiro de uma forma profissional, de alto nível e tudo mais. E você acha que esse pessoal que faz esses filmes amadores atrapalha um pouco o serviço dos profissionais? Eu acho que não.
E, inclusive tem uma coisa interessante, tem o Deus YouTube, que você pega lá tutorial, se você quiser aprender a mexer com uma câmera sofisticada e você tiver paciência e persistência, você, através do tutorial, você aprende. Se você não sabe cozinhar e quer fazer uma receita sofisticada, você pega lá o passo a passo e sai uma comida gostosa também. Então, hoje em dia, eu acho que se você acha que tem uma queda, uma facilidade, uma criatividade e tudo mais, é uma área que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Eu tenho visto alguns trabalhos assim feitos até com câmera de celular de uma qualidade incrível, criativa. Agora você vai ver o lado técnico, deixa a desejar. Mas as duas coisas podem andar junto e eu tenho a impressão que vai sair muito profissional com essa fase nova, porque está todo mundo descobrindo essas coisas, né? Por exemplo, essas câmeras que a gente comentou agora, elas custam por volta de vai de 900 a 1.500 reais. E já tem, né, Diogo? O Diogo outro dia me mostrou uma câmera pequena, Xing Ling, quanto? 200? Aqui no Brasil seria equivalente a 300 reais. 300 reais. Então, você tem uma câmera Full HD que faz tudo que elas fazem por 300 reais. Isso é muito legal. Está abrindo bastante o leque. Muito bem. Você citou antes também que a educação faz parte dos vídeos. Vamos entrar um pouquinho mais fundo nisso aí, né? Como que os vídeos, como que você fazer vídeos de trânsito, de pedestres, de ciclistas, motociclistas, pode ajudar a ter um trânsito mais saudável, um trânsito sustentável, vamos chamar assim. Bom, esse eu acho que é um problema muito sério aqui do Brasil, e aí vale para carro e para moto a mesma coisa. A pessoa que aliás, ultimamente, as gerações passadas, a minha geração, por exemplo, era normal um garoto, uma menina, começar a pegar o carro do pai para dar uma voltinha, para aprender com 12 anos. De repente você fala, eu lavo o seu carro, aí ele deixava você dar uma volta no quarteirão e tal. Com o tempo, ficou uma coisa totalmente irresponsável. Nenhum pai dá mais a chave na mão do carro enquanto não tiver carteira. Então o cara vai, faz o curso, tira a carteira, ele aprende o beabá, ele não aprende a guiar. Então eu acho que começa aí o problema. A formação é terrível, você consegue a tua carteira de motorista sem nunca ter guiado praticamente à noite, com chuva, em velocidade e tudo mais. Então esse é um problema muito sério. Eu, por mim, recadastraria todos os motoristas, te garanto que metade das pessoas não conseguiriam tirar a carta de novo e os índices de acidente iam diminuir muito, né? Na parte de moto é mais sério ainda, porque o ensino é pior do que... Eu acho que a preparação para você guiar um carro é superior à preparação para você guiar uma moto. E então você pega a moto e você vai aprendendo na prática. Se você for bem, você aprende. Se você for mal, você vai parar no hospital, ou pior. Então hoje tem uma coisa interessante, que são os cursos de pilotagem. Graças a Deus eles estão pipocando pelo Brasil inteiro. Quer dizer, tem um lado bom que está espalhando muito. Tem um lado ruim que tem muita gente aí que faz uma aula num bom curso de pilotagem, o próximo passo é abrir o curso de pilotagem com o nome dele. Então você tem isso não ajuda muito, porque o nível, a tendência é achatar para baixo. Mesmo assim, eu acho que os conteúdos que você aprende nos cursos de pilotagem, uma grande parte deles você pode transmitir por vídeo. Deixando alguns exercícios de frenagem, de slalom, de não sei o que, para você fazer na prática. Mas isso pode ajudar muito eu chamo de neomotociclista, o cara que comprou a moto, nunca teve moto. Tem muita gente que nunca pensou em ter moto, nem gosta muito de moto, mas é obrigado a pegar moto porque é o único recurso que ele tem. Aqui em São Paulo, especialmente, você tem gente que gasta 4 horas por dia ou mais para ir e voltar do trabalho.
De moto o cara leva 1h30 ou de carro ou de ônibus, que é o pior, leva 4, 5, 6 horas, né? Então é uma contingência quase, é uma obrigação o cara comprar moto. Só que ele deveria estar equipado, que também é outro problema, falta de equipamento mal usado e com essa falta de prática que eles têm que não tem aonde desenvolver. Agora, tem um amigo nosso, que eu nem falo o nome, que você conhece, talvez ele seja convidado teu, que ele teve uma... Já podemos anunciá-lo, inclusive. Podemos falar já? Podemos, para a semana que vem ele vai estar aqui. Ah, legal. Então, bom, esse amigo é o grande Tite Simões. O Tite, aliás, ele é apresentador do primeiro filme que eu fiz, O Alma Selvagem. E ele, além de jornalista, ele é especialista, entende muito de motocicleta. Ele tem o curso Speedmaster de pilotagem. E ele está lançando agora um curso que é voltado aos motociclistas da cidade, né? Que é mais próximo da gente. Até o local, né? Porque normalmente você vai fazer o curso de pilotagem, você vai para um autódromo. Você vai lá, você quer fazer a curva, quer entrar e tal. Ao passo que aqui vai ser num ambiente urbano, não vou contar para não estragar a surpresa, mas é um ambiente urbano dentro da cidade de São Paulo. E eu acho que esse curso é o tipo de curso ideal para esse sim espalhar pelas capitais, porque é muito útil, rápido e funciona. As pessoas que sabem, a enorme maioria de acidentes de motocicleta é causada pela inexperiência. Não são os motoboys, todo mundo acha que motoboy que morre muito, não. Já foi, né? Já foi. Os motoboys, eles têm habilidade, eles fazem aquelas loucuras, uma minoria faz loucura, mas a maioria deles sabe andar e muito bem de motocicleta. E os acidentes são com essas pessoas que compram um scooter para chegar mais rápido, mas o cara nunca aprendeu a dominar a máquina, não conhece muito. Então esses cursos eu acho fundamentais. Em cidades grandes nós temos que tomar muita precaução e muito cuidado para pilotar. Vou ver se o Iago já está com algum vídeo lá no ponto para a gente colocar. Então pode colocar um vídeo para a gente aí. E aí eu... Cães e gatos podem conviver juntos em grande harmonia, da mesma maneira que carros e motocicletas nas ruas. Cada um de nós deve ser corresponsável por um trânsito mais tranquilo e mais pacífico. Isso é construir uma cultura de paz, uma cultura de respeito, de compartilhamento da vida. Vamos fazer isso juntos? A conviver com um gato, eles vivem em paz. Então eu acho que o carro e a moto também podem viver em paz, só que tem que avisar e tem que entrar num acordo com os automobilistas e motociclistas também, porque realmente são coisas tão diferentes. Você que é motociclista, às vezes você está no carro e você esquece de deixar a passagem para o carro, você fala, puxa vida, aí você lembra. É verdade. Mas naturalmente a gente tem aquela curiosidade de vê o que está na frente e vai com o carro para a esquerda e fecha o corredor. E o corredor é o truque, né? Quando falam em proibir andar no corredor no Brasil, eu acho que se isso acontecesse um dia, acaba o mercado de motocicleta, porque a única vantagem, a palavra moto, quer dizer movimento, a grande vantagem da moto é justamente essa, você se movimentar no meio dessa massa estacionada, né? É verdade. E uma coisa que eu acho essencial é que a gente deveria ter o apoio do governo, das prefeituras, para facilitar
a vida dos motociclistas. E o que a gente tem aqui em São Paulo, e eu acho que no resto do Brasil, é o contrário. Em vez de facilitar, eles dificultam. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente teve uma experiência inicial com aquelas faixas, motofaixas, que tiraram a da Sumaré, a outra estão tirando. Em vez de aumentar, eles tiram. Eles não percebem que se você criar um canal onde a pessoa possa andar em segurança, muito mais pessoas vão deixar o carro em casa e vão comprar um scooter, uma moto pequena ou grande e vão de moto. Até uma bicicleta, né, que está se falando muito. Então, as bicicletas é o caso, né, que fala, puxa, eu adoro ciclovia, mas faz ciclovia, né? Não isso, desculpem aqui as autoridades, mas eu acho ridículo aquela coisa de parar a cidade aos feriados, domingo, coloca cone em todo lugar, aquilo não é seguro, é uma situação falsa, que não tem utilidade. As pessoas precisam de ciclovia, segura, fechadinha, aí até eu usaria a bicicleta. É verdade, com certeza, sem dúvida alguma. Só queria ver se tem algum vídeo curto lá, o próximo acho que é curtinho também. Eu vou pedir para o Iago só passar ele para depois nós encerrarmos o programa. Legal. Está chegando ao... Often spring up without warning. But if you think about it, they shouldn't come as a total shock. After all, people spend long hours a day together at work, and they spend less and less time socializing outside of their jobs for that reason. In the office, colleagues are often involved in emotional or exciting projects together, and the workplace is now about evenly split between men and women. It's also true that many companies strive to encourage a team-like atmosphere. This brings people together personally. So it's not surprising that office romances are becoming more and more common. You might even say that all of these factors make on-the-job romances inevitable. And this brings people together personally. 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 Além do nosso trabalho como produtores de comerciais, de material publicitário de comunicação. Excelente. Então, só para finalizarmos o programa aqui, eu deixo os teus 30 segundos finais e do Diogo também, que falou pra caramba no programa de hoje. Eu vou dar, dos meus 30, eu dou 10 para o Diogo falar um pouquinho mais, mas eu só posso agradeço aqui ao Sérgio pelo convite, a oportunidade de estar falando com vocês, de colocar a nossa produtora à disposição do mercado
E o nosso conteúdo está aí para todo mundo que curte, para assistirem e acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigado. Bom, completando, né, as coisas que o Renzo falou, questão da Selvagem Filmes, a nossa ideia mesmo não é focar na moto, é no motociclista mesmo, né? E o trabalho é bem legal, é gostoso de fazer. O Renzo, ele sempre me pergunta, quando a gente pega estradas, né, o Renzo mora em Boituva, quando eu vou para Boituva, ele me recebe no portão e fala assim, e aí, o que você acha de pegar 1 hora de estrada para vir trabalhar, né? Quer dizer, não é trabalho, é uma paixão mesmo. O Renzo fala e isso é verdade, a gente pagaria para fazer o que a gente faz. É gostoso fazer e a gente faz realmente todo o trabalho com gosto, buscando atingir esse objetivo em cada material. Cada material sendo feito para quem ama moto, de quem ama moto para quem ama moto, né? Não só moto, como carro, envolvendo todo o setor automotivo. Mas esse é o trabalho da Selvagem Filmes. A gente está com muitas ideias, muita vontade e estamos aí no mercado. É só acompanhar os nossos trabalhos na internet. Maravilha. Então, para o Renzo e para o Diogo aqui, muito boa sorte. O programa de hoje vai estar disponível amanhã mesmo lá no nosso site, que é o www.sobnovadireção.com, também no nosso canal do YouTube, Sob Nova Direção, e ainda lá no Facebook, que é o facebook.com/sobnovadireção. Muito obrigado a todos que participaram. Semana que vem, Tite Simões aqui conosco no estúdio. Um abraço e até lá.